meta. O nosso judiciário no Brasil é muito ruim. A gente elogia muito a justiça americana, mas a justiça americana também não é boa, ela é cara. No Brasil, o sistema é muito legal, o sistema de justiça, ele é acessível. Mas, infelizmente, o material humano é ruim, né? Nós temos muitos juízes e juízas que querem se livrar do processo, querem bater meta. E foi o que aconteceu. Tanto é que o juiz aqui na sentença, eu estou com ela em mãos aqui, ele fala, ah, já fez uso capião uma vez, então vou dar improcedente. Isso não existe, né? O uso capião não faz coisa julgada, não faz. Eu posso fazer uso capião, perder, depois eu ingresso novamente com a ação. Então não tem sentido. Mas fato que isso acontece, né? É a chamada fatalidade jurídica, né? Agora, como está o processo hoje? Está em andamento ainda, está em grau recursal. Foi feito o mandado de segurança também. O mandado de segurança, eu falo que às vezes resolve muito, e às vezes não, porque cai na mão de um padrinho, né? Hoje, qual que é a nossa alternativa? Esperar o julgado. Tem um recurso, o recurso que vai ser julgado. Dependendo do resultado desse recurso, aí sim, aí nós pensamos em fazer uma nova ação de uso capião, mas em nome do Marcelo. Mas até aí agora precisa, né, desse julgamento, desse julgado do recurso. Tá bom, essa é uma pergunta. Vamos para outra. Eu não estou falando que isso vai acontecer ou não. Eu fiz um contrato com o Marcelo e eu, Marcelo, vendemos 1.500 metros com outro terceiro. Se eles romperem esse contrato e não estão me pagando, o que pode estar acontecendo? Na verdade, contrato é direito às obrigações. Quando a parte contrária não paga, por qualquer motivo, né, mesmo que ela alegue ter razão, vamos dizer assim. Quando eu tenho razão, eu peço uma rescisão do contrato, ou deposito em juízo. Eu não posso deixar de pagar e falar, olha, eu tenho razão, então por isso eu vou deixar de pagar. Quando eu tomo essa atitude, tem muito advogada que orienta de forma incorreta e absurda nesse sentido, isso dá margem para você pedir a rescisão do contrato ou uma obrigação de fazer. É uma ação para forçar a pessoa a pagar. A obrigação de fazer no sentido de executar o contrato, né? Então tá bom, doutor. Terceira pergunta é a última. Fica à vontade, surge mais aí. O meu contrato com o Marcelo foi ficado combinado dele pagar todos os ativos processual. O que está acontecendo? Isso daí não aconteceu, você entendeu? Tá com várias boletas em atraso. Aí eu fui conversar com ele, nós estamos se entendendo agora. Ele falou que ele não pagou porque teve um probleminha que meus irmãos entrou pro meio. Eu garanti para ele que meus irmãos não iam entrar pro meio. Mas quem que quer saber disso, doutor Júlio? Perdão, vamos repetir essa pergunta? O meu contrato com o Marcelo ficou responsável dele estar pagando todas as dívidas processual. Certo. Que é as dívidas de seu Júlio. Tá. E isso não está acontecendo. Está com 6 ou 7 boletos de atraso. E eu fui falar com ele falou para mim assim, que ele deixou de pagar, porque ele ficou desanimado, porque meus irmãos entrou no meio do processo. Não pode, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós temos o costume de fazer o quê? Alguém entrou no processo, eu tomei uma multa, eu desanimei. Não pode. Quando você assina um contrato com alguém, você assume um compromisso, né? O contrato, quem é parte no contrato, ele tem a obrigação de pagar. Quando não paga, eu sou muito chato em relação a isso, porque eu sou muito do bem. Eu parcelo, eu cobro um valor menor, eu ajudo muito. Eu faço algo que eu não precisaria fazer. Eu cobro muito bem das construtoras, dos cartórios que eu advogo. Do particular, eu procuro ajudar, porque eu amo muito o que eu faço. Gosto do que eu faço, né? Eu gosto de entregar resultado, gosto de trabalhar com objeto de estudo. Quando não paga, eu dou um limite. Se passa daquele meu limite, eu saio do processo e a gente executa o contrato. Quem é parte no contrato? Quem assinou o contrato. Quem assinou o contrato é quem me contratou, independente do que foi combinado por fora, entendeu? Eu entendi, porque no meu contrato com ele aqui, ele ficou responsável de pagar todas as dívidas, entendeu? Entendi. Mas isso daí a gente está conversando, está tentando se acertar. Eu falei para ele, Marcelo, tá no meu nome, cara, e o CPF que tá lá é o meu, entendeu? Mas eu acho que entre essa semana aqui nós já vamos se acertar, vamos conversar certinho e vamos se acertar. Porque fazer isso não é inteligente, porque deixar de pagar vai perder o advogado. Quando você perde o advogado, você vai ter que contratar outro, vai gastar, ou vai ser nomeada a defensoria pública, que vai prestar um serviço, não que não seja boa, né, mas vai prestar um serviço de forma geral, de forma séria, não é bom, né?
o que precisa fazer é acertar direitinho, porque é questão de contrato, questão de justiça, porque o trabalho nunca deixou de ser feito, né? Então a gente tem que ter, eu falo que tem que ter respeito, né? Recíproco, né? Então tá bom, doutor Júlio. Um bom dia, eu vou passar para ele agora. Tá bom? Fala, doutor. Bem? Tudo bem, Marcelo? Como que você tá? Bem. Então, doutor, o que é que acontece? Eu entendo o lado dele, mas aconteceu o seguinte. Lá atrás, antes de eu entrar, bem lá atrás, eu assumi, eu corri atrás de tudo, eu ajudei o Valmir, eu fiz uma reunião com os outros 8 irmãos dele. 8, olha só. E eu não peguei assinatura, não quis fazer contrato com os irmãos, só fiz com ele. Os irmãos dele falaram, não, a gente não vai se envolver, pode tocar do jeito que você quer. O senhor já entendeu? Não entendi. Aí, chegou no mês, aí eu tava, olha pro doutor ver, eu tava fazendo um acordo com a parte aqui, o proprietário. Já ia sair um acordo. E os Valmir, os irmãos dele ficou sabendo, aí arrumou um rolo. Aí foram na advogada que eu tava querendo fazer acordo. Resumindo, aí virou um rolo. E tava fazendo mal pra mim, eu tava pegando esse problema. Eu sei. E a gente tem uma atitude, isso é nossa, né, do ser humano. Quando algo tá nos fazendo mal, nos estressando, a gente foge, né? Foge porque cansa, né? A energia que você gasta. Sabe, eu falei, pô, eu tô pegando uma briga com o Valmir, às vezes, com os irmãos, que está trazendo pra mim, eu não preciso. Aí foi onde chegou janeiro, eu cheguei a falar assim, eu não vou mais mexer, porque tudo que eu fiz estava indo bem. Eles entraram pro meio, acabou com tudo. Entendi. Então, eu falei, Valmir, eu não aguento mais isso. O Valmir também estava ficando louco, mas imagina, 9 irmãos brigando. E eu entrando, eu falei, eu peguei essa briga. Eu tava brigando com a minha mulher por causa disso. Aí eu falei, eu prefiro parar, né? Entendeu? Entendi. E eles que nem. Aí teve os irmãos dele que falou, não, mas resolve. Mas cadê que resolveu o Valmir? Vocês têm que conversar direitinho, por quê? Esse tipo de parceria é muito comum. É muito comum, parceria de posse, uso capião, regularização, é comum. É o mundo dos negócios. Se realmente não é mais algo interessante para ambas as partes, aí tem que fazer o quê? Tem que rescindir. Faz um distrato, né? Em relação a um escritório de advocacia, seja o meu, seja outro, tem que rescindir direitinho, pagar lá a multa contratual, porque é o correto, é o contrato. O que não pode é ficar no ar, porque às vezes a gente desanima das coisas e fica no ar. Um exemplo, sei lá, academia, né? Academia, escola de dança, escola de inglês, pós-graduação. Ah, tô desanimado, não vou. E aí você fica devendo para a faculdade, porque você fica devendo porque você não foi lá rescindir o contrato. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Isso, mas aí existe mais um fator. Olha só a situação que a gente chegou. Eu, enfim, em novembro, eu vendi para um amigo meu aqui 1.500 metros. Vendeu parte, né? Parte da posse. Mas eu e o Valmir. E ele já pagou, tipo, quase tudo, 180 mil reais. Certo? Aí foi que eu falei pro Valmir. Aí o Valmir pegou umas coisas, só que nesse momento que ele pagou, os irmãos do Valmir já mudou tudo. Falava até em morte. Tava sobrando até pra mim, daqui a pouco tem que brigar com os irmãos dele na rua. Meu Deus. Falei, não, Valmir, eu não quero isso pra minha vida. Não. Então o que acontece? Nada vale a pena. Tudo que tira a nossa paz não vale a pena, não. A vida é uma só. Não, e aí o doutor cansou, o professor cansa de falar. Começou a tirar a paz, sai fora. Tá bom. O senhor não fala, dá esse exemplo. Eu falo isso em relação a cliente, aluno. Eu falo que tem tanto advogado, tanto professor. Não tá legal pra você? Vai pra outro. Vai pra concorrência. Mas não vem infernizar a vida de quem quer trabalhar, né? Tá trabalhando com honestidade, de forma correta. Porque tem gente que sai de casa pra arrumar problema, né? A verdade é essa, né? Então assim, eu não julgo o Valmir, porque ele também confiou nos irmãos dele. Só que ele mudou tudo. Só que eles são parentes, eu não sou nada. E esse contrato de parceria, eu não lembro, Marcelo, mas você fez por escrito? Oi? Você fez por escrito esse contrato de parceria? Sim. Na verdade é o seguinte, eu tenho que pagar em agosto pro Valmir, agora, 130 mil reais. Tá.
eu gastei com umas coisas, eu tipo, fiz cerca, eu gastei tudo, para fazer tudo. E tinha assumido com o doutor. Aí, em agosto, agora eu tenho que pagar 130 mil. Mas, o que me desanimou um pouco, e agora a gente está aqui voltando, vamos conversar, lá atrás, que eu já estava, nós ia fazer o acordo, doutor. Eu corri tudo, fui na advogada deles, ia sair um acordo. E esse mês eles entraram comigo e ainda falou que eu não podia, sabe? Que eu estava querendo pegar uma terra que não era minha. Aí eu fiquei 6 meses gastando energia com isso e tive que aguentar tudo isso aí. Eu falei, opa. É complicado, mas agora, o que você tem que fazer, Marcelo? Com muito carinho, muito respeito, né? Você sabe que eu tô aqui para ajudar em relação a conselhos também. Não tá te fazendo bem? Rescinde o contrato, né, com ele. Eu não sei o que vocês combinaram em relação à multa, alguma coisa assim. Se você combinou em relação ao escritório, rescinde o contrato também, paga a multa direitinho. Eu sei que às vezes a gente tem um prejuízo financeiro, é ruim, né? Mas se é algo que está comprando a nossa paz, é melhor fazer assim. Agora tem um detalhe, se você já vendeu, essa pessoa que comprou a posse de você, ela já está usando a posse? Ela está aqui na posse, mas ela comprou, mas eu me comprometi que se eu voltasse lá para trás, eu tenho que devolver o dinheiro da pessoa, que eu não acho justo. Entendi. Porque é um negócio muito rápido. Entendeu? O senhor não concorda? Se realmente, se você chegar à conclusão que essa parceria não é boa para você, você tem o direito de rescindir isso. Você vai ficar com os prejuízos financeiros, né? A questão da advocacia, a questão da pessoa que você tem que devolver o dinheiro, fazer o quê? Agora, se você for para frente, também tem que dar o alicerce para poder a coisa andar e brigar, continuar brigando, né? Pensa direitinho, sim, então, que for bom para você. Agora a gente passou tudo isso. Eu acredito, doutor, eu não sei. O doutor não quer. Nesse processo, ele estava indo bem. Eu acredito que o juiz ficou confuso com a entrada dos irmãos do Valmir no processo. Estou errado ou não? Concordo. Na verdade, esse processo estava indo muito bem. A partir do momento que entrou um monte de gente falando um monte de besteira, o juiz, vamos ser sinceros, é a verdade da vida, né? O juiz falou, opa, que confusão, deixa eu me livrar disso. Chutou o balde, arrumou qualquer desculpa para julgar o processo. E ele arrumou. Falou, olha, já entrou com os campeões e perdeu. Não existe isso. Ou seja, porque o processo, se ele quisesse negar o processo, doutor, ele tinha negado no começo. Tudo que o doutor pediu, ele foi dando. Foi sim. Tanto, não tem lógica. Ele não aceitou a outra parte habilitada no processo. O senhor viu que a advogada deles pediram para entrar no processo, ele não aceitou? Na verdade, ficou bem claro que o juiz quis passar a batata quente. Olha, vai resolver isso em 3º grau, porque isso aqui vai dar dor de cabeça, eu não quero não. Mais ou menos isso, né? Isso. Aí, a própria advogada deles falou. O juiz ficou confuso. Agora, eles queriam um acordo, hoje eles já não querem mais. Agora, você tem 2 alternativas. Ou rescinde, assume os prejuízos, né? Faz parte de uma parceria, faz parte desse tipo de negócio, em qualquer negócio. Ou você continua. O continuar é recorrer, o continuar é fazer, de fato, uma nova ação, se for necessário, no seu nome. Você tem essas 2 opções. Pensa direitinho, veja o que te faça bem. Dinheiro nenhum compra paz, né? Mas quando a gente desiste de uma parceria, prejuízo a gente tem e a gente assume, não tem jeito, né? Sim, não, eu sempre falei pra ele aqui, ele tá de lado. Eu falei, Valmir, se eu parar, o que eu gastei eu não quero. É um jogo, eu entrei sabendo, mas eu quero paz. Agora, a situação funciona o seguinte. Eu expliquei para ele aqui, doutor. Eu tenho que pagar 128 mil para ele no final de agosto. Eu pego esse 50% meu. Ele tem 2 opções. Eu sei, porque o doutor é mestre, eu sei que eu posso fazer os campeão independente dele. Só que se ele perder a ação dele, o meu 50% ele não tem nada a ver que eu já paguei, certo? Certo. Então eu expliquei para ele. Eu vejo, doutor, eu quero que o doutor seja, qual que é a chance que o Valmir tem de ganhar esse processo hoje? Eu vejo o quê? Vou dar 30%? Eu diria que uns 20%. Ah lá. Por quê? Porque 20, o judiciário... Falei pra ele aqui, ó, doutor. Vamos falar. O judiciário chutou o balde, né? O juiz se livrou do processo, foi para o 2º grau não deu atenção, está em 3º grau.
O terceiro grau, se cai na terceira turma, quarta turma, é muito bom, né, em relação ao uso campeão, costuma julgar muito bem. Se cai em outras turmas, pode dar errado. Então, tem chance, tem, mas não é uma chance superior a 20, 25% de chance de ter sucesso, não. Falei isso pra ele, que o doutor não ia passar de 20. Agora o ponto importante. Se der errado, aí você pode usufruir da soma da posse e fazer no seu nome, entendeu? Agora eu vou chegar nesse ponto. Que a ideia central era essa. Lembra que eu te falei, Marcelo? Quando a gente compra a posse, não se faz o uso campeão nome de quem comprou. Você faz o nosso. Porque se torna um negócio de risco, né? Entendeu? Isso. E eu tenho. E eu também não sou tão acerca. As coisas que eu fiz tudo no meu nome. Pra me ter prova se eu for entrar com o campeão. Entendi. Eu não me lembro, eu não me recordo agora. É que nesse caso você fez questão de fazer o nome dele, porque fazia parte da parceria. Mas as próximas posses que você investir, como já está investindo, faça no seu nome. É melhor você fazer um contrato de cessão de direitos possessórios com a cereja do bolo, que é uma cláusula de soma de posse, e essa pessoa, no dia da assinatura, no dia do pagamento, te fornece, né, meios que comprovam a posse dela, do que você fazer dessa forma, viu, Marcelo? Porque dá confusão. Sim, e eu cantei a música antes, hein? Isso, não, eu tudo com o doutor. Agora, o que eu quero chegar no ponto com o doutor? A situação que acontece é que é o seguinte, eu tenho quase que eu entrando na posse do meu nome, a chance de eu ganhar é grande por dois seguintes, não sei se o doutor vai concordar. A terra aqui, a área, tá no nome do Arthur Silva só, porque o Geraldo Silva não fez inventário, a justiça entendeu que ele... E o Arthur Silva morreu. Certo. E as filhas desse Arthur Silva, que é dona, que tá no nome dela, falou que não quer nem saber da área. Se você tivesse feito o uso campeão no seu nome, usando a tese adequada, a soma da posse, a chance de ter sucesso é muito grande, porque você limpa, né, a história. Agora, fazer os campeão no nome de quem a gente comprou a posse não é legal por causa disso, porque depois dá confusão, né? E foi o que aconteceu. Então, mas o doutor acha que o juiz aqui não pode alegar no meu uso do campeão que o Valmir não tinha posse, que a posse dele é de má fé? Não, porque agora, sabendo do que aconteceu, cidade pequena você tem que saber trabalhar, né? O ideal é você fazer um uso campeão bem robusto, com teses recursais para segundo e terceiro grau, para fugir do juiz da localidade. O interessante é você contar a história num formato com base em declarações, de quem tem a posse é a pessoa que te vendeu. Então, a estrutura e a estratégia do uso campeão é diferente, né? Agora nós vai vir com outro mais robusto, né? Mais robusto. Na verdade, é a mesma tese, a mesma ação, mas de uma outra forma a história é contada, né? Ô, doutor, isso que nem, ó, o doutor aqui, nesse uso campeão que o juiz julgou. Só que o juiz julgou aí e se livrou dele, porque ele ficou confuso, mas o doutor viu que a dona da terra não se manifesta, ela não quer saber de nada? Não quer saber de nada. Mas aí que tá, você pega um juiz, uma juíza que não conhece o assunto uso campeão, essa é a diferença da vara especializada. Quando nós temos vara especializada, o juiz, a juíza conhece o Instituto Uso Campeão. Quando é vara civil, de cidade interior, cidade pequena, o juiz, a juíza às vezes não conhece, não gosta do assunto. E é onde ele quer se livrar do processo. Ele acha que é uma bucha, e não é, né? Bom, então, doutor, o que eu vou fazer agora? Vamos gritar aqui. Eu vou assumir isso aí de novo, acertar tudo, certo? Porque, como o doutor falou, vamos pra frente. Esse negócio do uso campeão do Valmir, então o doutor quer que espera julgar ou o doutor quer que eu já faço outro aqui? Não, tem que esperar julgar. Tem que esperar julgar por questões materiais, processuais. Não dá pra já fazer no seu nome. Espera julgar e depois faz, entendeu? E o terceiro, e o outro que tem 1.500 metros, pode fazer também o mesmo que eu vou fazer? Pode fazer sim. Na verdade, ele já faz o uso campeão dele com a súmula 237 do Supremo para se defender. Agora, outra questão muito importante, que olha, é que eu falo, o outro advogado que entrou nesse processo aí, o Ramon, dos irmãos dele, eles têm um processo de uso campeão em terceira, que vai julgar agora, vai perder de novo, aquele um lá. E a parte que ganhou a reintegração de posse,
tá só esperando aquele lá para entrar com liminar. Ela não vai conseguir tirar mais da gente, mesmo com liminar, né? Processo é processo, tem que analisar com cuidado, mas normalmente não consegue fácil não. Por quê? Porque existe um limbo possessório. A pessoa, para entrar com uma ação, ela tem que ter posse ou tem que ter o registro. Quando ela não tem o registro devidamente regularizado e ela também não consegue fazer prova da posse, ela está numa situação complicada, que nós chamamos no Brasil de limbo possessório, né? Tá, e agora me fala outra coisa. Pergunta, e os outros 50% do Valmir? Que ele vai, se ele perder o processo, ele pode fazer outro uso campeão? Pode. O uso campeão não faz coisa julgada. Não é porque eu perdi uma vez lá no passado, eu não posso fazer mais. A posse, ela é a forma de regularizar um imóvel irregular. E eu não posso ter uma sentença perpétua de não poder regularizar o imóvel por qualquer motivo. Isso seria um absurdo, né? Até uma afronta à Constituição Federal. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta pro doutor. Que eu vi uma aula lá atrás, doutor, faz uns 2 anos. Eu começo a construir aqui, a prefeitura vai vir embargar, certo? Só que eu posso construir mesmo tomando multa e depois o doutor consegue brigar para tirar essas multas? Na verdade, a multa, claro que é ruim. Multa é ruim porque você tem que pagar, você sofre sanções. Mas uma coisa não mexe com a outra, né? Uma multa numa ação de uso campeão é excelente, porque ela prova que você tem o ânimos domi. Ela prova que você tem a posse. Ninguém é multado se não tem a posse, entendeu? Então, quer dizer, eu posso começar a construir, a prefeitura vai vir aqui e vai embargar, porque ela fala que eu não tenho, não tá no meu nome. Mas eu vou construir do mesmo jeito. Toda vez que você tem uma multa no seu nome vinculada ao imóvel, é que nem um boletim de ocorrência, né? É prova que você luta pelo imóvel, você luta pela posse, você defende a posse com exclusividade. Pode ser que para outras questões é algo ruim, financeiramente falando, mas para o uso campeão em si ajuda, né? Ajuda porque você está sofrendo as consequências. Então, isso já matou. Ele já respondeu tudo aqui, as perguntas. Por que fazer 1000 perguntas para ele? Em uma pergunta ele responde 10. Então nós estamos gravando aqui, vocês vão saber. Não, aí doutor, outro problema também. Uma parte aqui, ó, a área aqui é 60 mil metros. Nós estamos em 16. Vamos ver. E em volta aqui, eles não cuidam. E essa semana pegou um fogo do tamanho do mundo aqui, morreu galinha do Valmir aqui. Pegou fogo. E o que o doutor aconselha isso? Aí foi na prefeitura, a prefeitura falou que já tem mais de 50 denúncias aqui, mas eles não sabem para quem manda as multas. O ideal nesse caso, se você realmente está pensando em fazer uso campeão no seu nome, é você aparecer. Lado ruim, você aparecendo, você vai ter que pagar as multas. Tudo bem que a gente não é obrigado a pagar multa, a gente pode recorrer, a multa pode prescrever, você acaba não pagando, mas é uma situação que você consegue provar a posse, te ajudaria a provar a posse o ânimos domini, entendeu? Entendi. Então eu vou fazer um boletim no meu nome, de ocorrência, do fogo, das coisas, já entendi. Outra coisa que eu ia perguntar pro doutor. Doutor, vamos supor, um terreno abandonado 20 anos. Uma área abandonada há 20 anos. Certo? Certo. O que o doutor, aí não aparece dono, aí aparece outra pessoa. A pessoa consegue fazer uso do campeão sem provar posse? Está abandonado? A posse, para efeitos de uso campeão, ela pode ser direta. Eu moro, eu tenho um comércio. Pode ser indireta, eu alugo, eu empresto. E pode ser alternada. A partir do momento que eu cerco essa área, faço manutenções, faço benfeitorias, eu também tenho a posse. E essa posse alternada também é uma posse qualificada para efeitos de uso campeão. Tá, mas é que nem o caso aqui, da posse velha. Que nem eu, se eu tô aqui já 1 ano e 1 dia. Mesmo que eu perca o uso campeão, eles têm que entrar com reintegração de posse contra eu. Tem. Na verdade, não pode a polícia. Eu já tenho posse velha. Não pode a polícia militar, a polícia civil, ambiental, chegar alguém e falar, pode sair, tem que sair. Não tem que sair, não. Porque não é a função de um policial militar, de um policial civil, de um delegado. Ele não tem poder para isso, né? É uma questão civil, deve ser resolvida na esfera judicial, na esfera civil, jamais por força, né? Por força, abuso de autoridade. Ah, entendi. Então era uma dúvida. Bom, a respeito de tudo isso aí, eu já tirei as minhas dúvidas.
Ele acabou de falar que tem que pagar. Ele está perguntando que o outro deve... Agora, o outro pode pagar para você ou pode pagar em juízo. É isso, doutor? É isso aí. Na verdade, quando eu tenho um contrato assinado, eu peço a rescisão e a devolução dos valores pagos e provo motivos para isso, ou eu deposito em juízo. O que eu não posso é deixar de pagar, que aí eu perco a razão. Eu dou um exemplo... Justamente. Eu dou um exemplo de financiamento de carro, de veículo, de casa. Quando você deixa de pagar, você perde a razão, né? Então, porque, na verdade, esse outro cara, o Roberto, que é o terceiro, ficou igual eu, ele tá assustado, porque a decisão veio que o Valmir não tem posse. Mas isso é normal, tá em discussão. Tá em discussão. Quem lida com o Poder Judiciário sabe que não é só o direito em si, tem interesses. Você, Marcelo, você já identificou. Quando alguém se habilitou no processo e começou a questionar o uso capião, o juiz falou, opa, vou me livrar disso. E aí o que ele vai fazer? Não, o juiz? Já sabia que... Porque o doutor fez a parte perfeita, não estava tendo um problema. A partir que esses marquitos entrou aí e me deixou louco, fudeu tudo. É isso aí. Quem garante, doutor, que nós não podíamos ter ganhado agora? Se eles não entram, o doutor ia rebater, ninguém, porque intimou a dona deixou da revelia, aí o outro advogado estava pedindo para habilitar no processo, o juiz não autorizou a habilitação para ela, então o doutor ia rebater e não ia ter ninguém, o dono não ia contestar, não tinha grande chance de ganhar. Provavelmente ia ganhar com facilidade, é isso mesmo. Eu vejo que nesse caso... Doutor, tinha certeza que tinha grande facilidade de ganhar. Aí aparece os irmãos dele, falando que ele não mora lá, que ele não tem posse. Que o juiz falou, puxou, mas usa os outros, usa o campeão. O juiz falou, o quê? Eu não quero saber desse rolo não, então fora, se viram vocês aí. Né? É isso mesmo. Ainda mais cidade pequena, o juiz ele tem receio, juíza, encontrar alguém, ser ofendido, ser agredido. Então ele falou, opa, eu vou me livrar disso, não quero saber. É uma realidade, né? Eu não acredito no julgamento neutro, nem quando... Se um dia colocarem robô para julgar, também não acredito nesse julgamento neutro, porque alguém vai ter que alimentar o sistema, né? Eu acho que nem a inteligência artificial fazendo julgamento, o julgamento vai ser totalmente neutro. Entendi. Não, então assim, eu fiquei mais, eu não sei se o doutor, porque os irmãos dele falou que ia subir, que ia resolver. Eu falei, gente, se vira. É melhor ter paz. Eu vou perder o que eu gastei, mas eu quero paz, que eu corri tudo. Se eles tivessem deixado eu resolver, do jeito que eu corri, estava resolvido. Doutor, tinha um acordo aqui de 7 mil metros quase para sair o acordo. É complicado, né? As coisas mudam, né? As coisas mudam e em relação a tudo. Isso é que nem bolsa de valores. Mas mudou do nada. Muda, né? E questão de posse também. Aparece um filho alegando ser filho, aparece um herdeiro novo, a pessoa muda de ideia. Acontece, foi o que aconteceu. E atrapalha, né? Mas vocês têm que resolver. Não. Tem que resolver entre vocês aí, chegar a um consenso, tá? Agora eu vim, tô mais de um tempo pra cá, eu não tava, tô mais em paz. Falei, Valmir, você quer que o negócio anda? Eu vou, mas não vai ter mais problema, porque o doutor tava ruim, nós tava saindo ele, tem ameaça um com o outro. Como é que vai ficar um negócio desse? Complicado. Fala com a Ana Paula, veja direitinho, acerta lá pra gente não sair do processo. Vou resolver já. Eu levo muito em consideração, claro que eu levo, né? Mas eu também tenho os limites aqui, eu não posso ultrapassar a alçada dela. Se ela é a gerente financeira, ela tem os limites, os prazos dela que ela vai passar pro jurídico, aí eu não posso me meter. Não. Isso aí agora a gente vai resolver tudo certinho, entendeu? Inclusive o prazo acho que é até amanhã, não é isso? Mas vai resolver. Doutor, a minha briga com ele é porque eu sempre gostei das minhas coisas honestas. Eu sempre gostei, então eu falei pra ele, assim, você pode me pagar esses 130 mil lá pra final quando nós ganhar terra. Não tem problema. Eu só quero que você pague o escritório pra poder não ficar me ligando. Só isso e mais nada. Lá na final, nós acertamos esse dinheiro. Nós temos um contrato.
Se lá na final nós ganhar, você fala, eu não vou te pagar, você perde a terra, você sabe disso. Então, se você tá seu dinheiro, você me paga lá no final, acabou, mas acerta o escritório. Minha birra é só essa. Então... faz o pagamento direitinho lá com a Ana, porque se não acertar, vai sair. Acho que o prazo é amanhã. A gente aqui costuma levar em consideração a amizade, respeito, claro, mas não dá para fazer isso, né? Não pode, porque senão daqui a pouco a gente vira uma defensoria pública, e não dá para ser, né? A defensoria pública, ela tem a receita dela, quem trabalha na defensoria pública, então não dá. Então, veja direitinho. Faça isso quanto antes, manda um comprovante, porque é amanhã o prazo. A gente agora vai conversar. Eu só espero. Agora eu não ligo. Que agora os irmãos dele... Porque que eu falei? Foi um problema deles. Isso caiu em mim.